eu sou do meu. Caríssimos amigos, paz e misericórdia, eu sou o diácono Tiago Lafayette, estou aqui com vocês no programa Duque in Altum. Neste programa estamos na série Mais de Deus. Vocês já puderam acompanhar aí algumas temáticas e hoje nós iremos falar um pouco sobre o combate espiritual. Todos nós temos os nossos combates, não é mesmo? Não sei se você tem consciência do combate que você trava diariamente, mas aqui nós iremos falar um pouquinho sobre esta realidade da nossa vida de cristão, de batizado, porque no batismo nós somos inseridos num combate. No batismo nós nos tornamos sim filhos e filhas de Deus, somos enxertados em Cristo, unidos a Cristo pela graça batismal, e ali também nós começamos uma luta. Por isso mesmo no batismo nós renunciamos ao demônio, às forças das trevas e a todo mal que está presente no mundo e que o demônio tenta aí de todas as formas para levar as almas à perdição. E também professamos a nossa fé, a nossa crença, a nossa verdade de fé que salva, que liberta, que cura. Por isso, meus amigos, como batizados, nós estamos inseridos nesta batalha, e é uma batalha espiritual, cujo qual nós temos aí, pela graça de Deus, armas, meios pelos quais nós somos avantajados, porque de fato aí nós temos o rosário, o terço, temos a palavra de Deus, temos as nossas devoções pessoais, novenas, trezenas, tantas formas e manifestações populares de devoção que nos ajudam na nossa caminhada de fé. Temos aí a graça da Eucaristia, a adoração eucarística, a participação nas missas, sejam elas diárias, dominicais. Tudo isso nos fortalece no caminho da fé para sermos mais que vencedores. E devemos sempre lembrar, como nos disse o apóstolo Paulo, o combate que nós travamos não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores que andam pelos ares, tentando levar à perdição as almas. Por isso, meus irmãos, que esta realidade possa estar presente, consciente na nossa vida e que a gente possa sempre ter esta postura de bons soldados que batalham, que vivem este combate espiritual para a honra e glória de Deus. O cristão, ele trava o combate espiritual com as armas que a igreja nos oferece. E quando vemos a nossa igreja que ensina, que é uma mãe, que educa, que cuida, que sustenta os seus filhos, a igreja no tempo da Quaresma nos apresenta aí 3 dimensões, 3 realidades muito presentes na Quaresma que são para nós grandes armas no combate espiritual, que são o jejum, a oração e a caridade. Essas 3 armas, esses 3 meios que nós temos pela graça de Deus, são eficazes no combate espiritual que nós travamos. E de fato Jesus, no tempo da Quaresma, nós vimos aí logo no início, Jesus que é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo demônio. E sendo tentado pelo demônio que vem ao encontro dele, tentando-o pelo prazer, pelo poder, pelo ter, Jesus, através da sua intimidade com o Pai, ali vence todas essas artimanhas, todas estas investidas do demônio na força da palavra de Deus. E no tempo da Quaresma, nós sabemos que é um tempo de batalha. Mas, meus irmãos, Quaresma
traz aí consigo a simbologia do número 40, que significa uma vida toda. Jesus, ao longo de toda a sua vida, foi tentado pelo demônio. Nós, da mesma forma, ao longo de toda a nossa vida, somos tentados pelo demônio. E nós precisamos combater todas as tentações, sejam elas provenham da carne, da nossa carne, seja que provenha da voz do mundo que tenta nos desviar do caminho de Deus, ou da voz do demônio que tenta levar as almas à perdição. Nós precisamos combater para sairmos vencedores quando chegarmos no fim da nossa trajetória, para a honra e glória de Deus, dizer: Senhor, estou aqui, vitorioso, com a Tua graça, com a Tua presença. Meus irmãos, para falar sobre o combate espiritual, quero trazer também para nós aquilo que é abordado em um livro muito profundo que fala sobre o combate espiritual. O título do livro é justamente este: O Combate Espiritual. O autor é Dom Lourenço Scupoli. Ele é um grande diretor de consciências aí do século XVI, influenciou no caminho espiritual de tantos cristãos da sua época, inclusive aí de um grande santo que foi São Francisco de Sales, que tinha o livro O Combate Espiritual como um livro de cabeceira, onde continuamente São Francisco de Sales ia ao encontro deste escrito para poder também traçar o seu próprio caminho espiritual. E neste livro nos é apresentado um caminho para viver o combate espiritual em 4 pontos fundamentais. O primeiro ponto seria a desconfiança de si. Não podemos confiar muito em nós mesmos, pois sabemos que temos as nossas fraquezas, as nossas fragilidades e a qualquer momento podemos cair. O segundo ponto é a confiança em Deus, uma confiança total em Deus, pois Ele é o único que conhece profundamente a nossa história, a nossa vida, o nosso coração, e todas as coisas está sob o conhecimento de Deus. O terceiro ponto seriam os exercícios espirituais, tantos meios que nós temos para poder formar o nosso coração na pureza, na constância, na perseverança, os exercícios espirituais que disciplinam o nosso corpo, a nossa alma, para nos voltar sempre mais e mais para Deus. E por fim, o quarto ponto, a oração, tão necessária para nós no caminho que nos é proposto, um caminho de combate, mas um caminho de busca da perfeição, da santidade em Deus. Eu também queria trazer um pouco sobre a história de Mariam de Belém, esta mística carmelita, conhecida como o Pequeno Nada. Ela, ao longo da sua vida, viveu intensamente um combate espiritual. Ela, com a sua devoção à Virgem Maria, a São José, aos anjos, a sua intimidade com a palavra de Deus, ela, logo no início da sua trajetória espiritual, foi degolada com uma faca, com um punhal, deceparam-lhe o pescoço e ela foi jogada numa caverna, onde a própria Virgem Maria apareceu para cuidar das feridas dela, cuidar do pescoço que foi decepado, e levando uma sopinha, dava de alimento a Maria de Belém. A Virgem Maria cuidou desta filha porque sabia todo o caminho que ela iria trilhar, todo o combate que ela iria vivenciar ainda. E Deus permitiu que ela fosse possessa pelo demônio durante muito tempo. Durante 40 dias foi possessa pelo demônio. Isso para que as pessoas compreendessem e voltassem também a acreditar
que o demônio existe, que o demônio é uma realidade presente que tenta continuamente os filhos e filhas de Deus para desviá-los do caminho do céu. E hoje, estas investidas de colocar aí a possibilidade da não existência do inferno, a não existência do demônio, está muito comum no nosso meio. E nós não podemos cair nesta cilada, porque também é uma estratégia do mal, é uma estratégia do demônio para deixar as almas frouxas, para deixar as almas relaxadas e não combaterem contra o mal. Se não existe inferno, se não existe demônio, vou combater contra quem? Mas, meus irmãos, existe. Leia a história de Maria de Belém, vocês vão ver tudo que esta serva de Deus vivenciou, tudo que ela passou ao longo da sua vida e como ela pôde combater as forças do mal através da obediência, através do jejum, da penitência, através da vida de oração, através da caridade. Esta serva de Deus, esta santa, ela deixou-nos um grande exemplo de combate e de vida que deseja sempre trilhar este caminho de busca profunda com Deus, de unidade com Cristo, para vencer todo e qualquer tipo de mal. Nós vamos agora adentrando um pouco mais sobre a questão do combate que nós vivenciamos. Falei para vocês sobre as práticas quaresmais, que é o jejum, a caridade e a oração, que disciplinam o nosso corpo, que disciplinam a nossa alma, que fazem com que todo o nosso ser entre nesta sintonia com o divino, com o sagrado, faz com que a gente olhe para o próximo, para os irmãos, tirando este olhar egocêntrico, interesseiro, que busca somente para si, mas voltando-se para o outro, voltando-se para o próximo, voltando-se para Deus, nós combatemos as forças do mal que tenta sempre nos levar para o individualismo, que tenta sempre nos colocar na postura de egoísmo, de interesse. E assim, nós, através destas práticas, vamos vencendo tantas e tantas situações que o inimigo coloca para nós e assim tropeçamos, caímos e dificilmente conseguimos levantar. Mas, meus irmãos, quero falar para vocês que o combate que nós travamos muitas vezes está aqui na nossa mente, os nossos pensamentos. O demônio, ele trabalha na mente e combater os maus pensamentos é algo necessário para nós. São João Damasceno, ele distingue aí 5 estágios do processo de entrada dos maus pensamentos, que entra na mente e vai para o coração. E ele coloca os 5 estágios o seguinte: primeiro, a proposta. Sempre vem uma proposta, uma sugestão. Segundo, o colóquio, o diálogo, né? Eu vou dialogando com esta sugestão maligna, com esta proposta do mal. O terceiro, uma luta. Eu sei que não é bom, eu sei que não vai fazer bem para mim. Eu entro em um combate, em uma luta com esta proposta. Mas quando eu luto, eu perco e entro com sentimento. Eu aceito. E por fim, se torna uma paixão. A ação da tentação, ela começa sempre com uma proposta, meus irmãos. Sempre uma sugestão. E essa proposta, ela pode ter o aspecto de imagens, de fantasias, de lembranças. Pode vir até mesmo através de objetos, de circunstâncias, né? Tantas e tantas formas podem ser apresentada aí uma proposta maligna, demoníaca.
Aí entra tais pensamentos que acompanham o homem durante a sua vida inteira. Então, a partir da proposta, depois eu vou entrando em conversa, às vezes até não aceitando. Com os pensamentos eu vou dialogando, eu vou argumentando, eu coloco os prós, eu coloco os contras, e sabemos aí que, através do livro de Gênesis, quando Eva dialogou com a serpente, ela saiu perdendo. Nós não podemos dialogar, conversar com as propostas malignas. Devemos cortar logo no início, porque a nossa carne é fraca e facilmente conseguimos sair. Logo depois desse estágio da conversação, do diálogo, nós entramos na luta. Mas esse estágio da luta é difícil, né? Expulsar os pensamentos que uma conversa já deu aí uma abertura para entrar no coração. Então, a luta é necessária e nós sempre devemos travar esta luta. Os esforços são necessários, os esforços da nossa alma, e sem luta e sem esforço é impossível a pessoa aí vencer as forças malignas que rondam, que sugerem e que tentam levar a pessoa a se desviar do caminho da santidade, do caminho de Deus. Então, para nós, a garantia da vitória nessa luta é a palavra de Deus, é a oração. Para lutar contra aquilo que o demônio coloca para nós, recorramos à oração, recorramos à palavra de Deus, pois foi assim que Jesus venceu o demônio no deserto e é assim que nós também iremos vencer a partir daquilo que o inimigo vai sugerindo com a palavra de Deus e com a oração. O quarto estágio, no consentimento, que é o acolhimento do mau pensamento e uma aceitação, isso demonstra aí a derrota na luta. Se eu consentir, se eu acolher, eu fui derrotado. Acolhendo o mau pensamento e decidindo pô-lo em ação, o homem já comete um pecado, né? Mesmo que essa ação pecaminosa não seja levada a termo, mas se eu consentir, eu posso pecar por pensamento. E aí no quinto estágio, que São João Damasceno coloca, nós sabemos que entra a paixão, que já é o estágio de escravidão em consequência da ação pecaminosa. E a paixão, que é um vício, escraviza o ser humano, escraviza a pessoa. E essa atração pela paixão, ela pode adquirir tanta força que a pessoa perde o poder de reação, ela torna-se dependente da paixão e não consegue mais sair. Por isso, meus irmãos, também no nosso combate espiritual precisamos aprender a dominar as paixões. A essência da ascese cristã está na luta contra os maus pensamentos e contra as paixões. Mas isso só é possível através das virtudes. Devemos cada vez mais buscar ter uma alma virtuosa, um coração virtuoso. Através das virtudes, a paciência, a bondade, tantas virtudes que nós temos, né? A fé, a esperança, a caridade, a temperança, as virtudes cardeais, né? A fortaleza, a prudência. Tantas virtudes que nos são apresentadas e que nos ajudam aí no combate espiritual para vencer as forças malignas que tentam nos levar para um caminho afastado de Deus, distante de Deus. Meus irmãos, somente buscando assiduamente uma vida virtuosa, nós combateremos e venceremos. Maria de Belém, ao longo da sua vida, ela foi adquirindo tantas e tantas virtudes,
Dentre elas, eu queria enfatizar aqui a obediência. Certa vez, Mariam, ela tinha aí o dom da levitação, e ela estava levitando já por horas e horas, e estava no último galinho da copa de uma árvore, e a Madre Superiora olhou para ela lá em cima e disse: Mariam de Belém, pela santa obediência, desça já daí. E Mariam foi levitando e descendo até chegar ao chão. Meus irmãos, com a virtude, nós seremos aí vitoriosos no combate. Por isso, desenvolva as virtudes. As virtudes são necessárias para que a gente possa viver bem o nosso combate. Que Deus vos abençoe, vos conceda a graça de sempre caminhar nesta via da santidade, vivendo o combate espiritual e confiando na presença de Deus que nos sustenta ao longo do nosso caminho. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Que Deus vos abençoe para viver bem o combate. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Para onde eu irei? Para onde eu irei? Se eu sou